Para falar agora sobre o novo técnico do Clube Atlético Mineiro, o Galo deve anunciar em breve Eduardo Domingues como seu novo comandante. Treinador argentino de 47 anos de idade, que foi campeão no ano passado do Campeonato Argentino à frente do Estudiantes. Contrato de 2 temporadas com um belo reajuste salarial em relação ao que ele ganha na Argentina. O Eduardo Domingues será o 18º técnico estrangeiro no Galo. Atlético que andou conversando com vários treinadores portugueses, não houve avanço. A opção pelo Domingues acabou se tornando mais barata e simples. Domingues, nesse curto período de tempo, à frente do Estudiantes, foi campeão da Copa Argentina em 23, da Copa da Liga em 24 e do Clausura em 2025. Ainda nesse clube, 162 jogos, 74 vitórias, 43 empates, 45 derrotas. Dá para dizer que é um técnico muito promissor, com bastante conteúdo, e argentino como seu antecessor, Jorge Sampaoli. A última a respeito do Galo: Palacios foi vendido ao Al-Ahly por 30 milhões de reais. O Galo ainda manteve 40% do valor de uma venda futura. Eu busquei uma informação agora há pouco com uma pessoa importante dentro do Atlético, e a minha pergunta para essa pessoa foi a seguinte: vendo a movimentação da imprensa do exterior sobre a questão do Lomônaco, muita gente dizendo que ele poderia vir ao Brasil e etc e tal, e aí eu perguntei para uma pessoa do Atlético: Lomônaco vem? O negócio vai acontecer? Tem volante, tem zagueiro, ou vocês pretendem esperar o técnico chegar e depois que o técnico chegar tentar ver se avança em alguma negociação? E essa pessoa me respondeu: até para você não embarcar em notícia falsa de empresário, não tem absolutamente nada novo sobre Lomônaco. É novo? Nada novo. Ou seja, a informação era de que houve uma retomada e que o Lomônaco poderia ser zagueiro do Atlético. Do jeito que parou, antes do Atlético confirmar o treinador, não teve nada novo. Ou seja, nenhum novo movimento de que o Lomônaco venha. Não, então é porque ele não desmente que existiu a aproximação do Atlético para com esse Quando ele veio jogador. aqui, quando o Brax veio aqui, ele falou do Lomônaco? Não, ele não falou em nomes. Ele falou que o Atlético tem 6 zagueiros. Ele falou. Tem 6 zagueiros, mas existem movimentos que não podem acontecer, não devem acontecer agora, mas estão encaminhados para que aconteçam no meio do ano. Eu imagino que venha a ser o volante ficha 1. E o volante ficha 1? Aquele volante que chegaria e vestiria a camisa para ser o titular da equipe, para chegar e fardar, né? Chegar e jogar. Chegar e jogar, que a gente fala. E aí o Atlético utilizou o Tomás como assim: vem e vamos fazer uma aposta. Que o Atlético ele não tem muito prazo para fazer apostas, principalmente como volante, que é uma opção, né, que o Atlético não tem já quase mais de um ano. Momento de aposta é começo de ano, né? Então o Atlético faz isso agora para apostar numa ficha mais alta no meio do ano. Foi isso que eu entendi do Brax aqui na entrevista que ele deu para a HG Play. Então vamos ver como que vai ser esses movimentos do Atlético. Mas falando hoje, eu acho que tem um entendimento no Atlético, e o próximo treinador também terá esse entendimento. O Atlético precisa de um zagueiro. Pelo menos um zagueiro o Atlético precisa. E você citou o nome do Ivan Roman agora há pouco aí. Eu acredito que a partir da chegada do Domingues, o Ivan Roman tende a ter mais... E precisa, viu? Mais participação. Ele é bom. Cara, ele é um zagueiro bom. Ele é um zagueiro bom, ele é um zagueiro rápido. Ele é um zagueiro que tem qualidade. Eu não sei o que foi a implicância do Cuca com ele. Talvez porque não seja alto. Será que não? Ele não é dos mais altos, nem dos mais fortes. Assim, não tô justificando. Mas o Vidalba não é alto. Eu não estou comparando o Vidalba. Não, mas eu acho sempre importante. Torcedor Galinácio quer saber mais sobre Eduardo Domingues. Eu dei uma investigada aqui, porque evidentemente, até pela idade dele, eu não conheço profundamente. Acho que ninguém conhece profundamente, porque é um treinador que começou sua carreira em clubes menores da Argentina em 2015. Ele tem 47 anos, um mês a menos do que eu. Então, assim, ele é até mais novo até do que eu. O Domingues, olha onde é que ele tá, onde é que eu tô, né? Porra, que pra quem eu não posso nem reclamar, né? Onde é que o cara tá? O cara virou técnico do Galo. Eu tô aqui fazendo videozinho no YouTube. Puta que pariu. Domingo, você é pica. Eu sou um merda. Mas, enfim, cara, é uma contratação como aposta, tá? Eu prefiro colocar na condição de aposta. E gosto da aposta.
tá? Porque ainda que ele tenha tido um começo meio rápido e passagens muito curtas por alguns clubes, ele não brilhou no Huracan nem no Colón, chegou no Nacional do Uruguai, né? O Nacional do Uruguai ele ficou só 8 partidas e tal, logo depois ele assume o Colón de novo. Essa passagem pelo Nacional, confesso a vocês que eu não entendi muito bem, a passagem é muito curta, que são 8 jogos, ele sai do Colón, assume o Nacional e depois sai do Nacional e volta pro Colón, eu não entendi muito bem a lógica disso aqui. Em 2022 ele assume o Independiente e depois ele vem assumir o Estudiantes. Quando ele assume o Estudiantes em 2023, aí sim você tem, primeiro que você tem um crescimento natural na carreira dele, né? Você já tem um crescimento, uma base de um treinador que vem de times pequenos, vai subindo de nível de clubes que ele dirige. Então, por mais que os números dele sejam ruins, números de resultados, muitas vezes você tem números ruins porque você está em times ruins, então você vai ter números de aproveitamento baixo, não tem como você esperar que um cara faça um trabalho no Goiás com 65% de aproveitamento, vai ser 35%, 40%, porque realmente o time é inferior. No Colón ele faz 48% de aproveitamento, não faz nenhuma campanha gloriosa nem nada, mas vai bem no Colón, chama atenção, vai para o Independente. No Independente ele vai mal, e do Independente o Estudiantes chama ele em 2023, e aí cara, esse cara ganha no Independente. Ele ganha a Copa da Argentina, ele ganha a Liga Profissional, né? Copa da Liga, ele ganha a primeira divisão com Clausura, enfim. Ele ganha títulos no Estudiantes. E a partir do momento que você ganha títulos no Estudiantes, você se torna um treinador em evidência naturalmente na América do Sul. Ele tá deixando, ele já se despediu, ele já confirmou que está vindo para o Atlético Mineiro, porque ele se despediu hoje da torcida do Estudiantes. Só que assim, é um treinador novo, cara, é um treinador de 47 anos. Então não dá pra você cravar aqui todas as características do cara por um passado que não existe. Você tem um passado, uma amostragem muito curta. Um começo de carreira em times menores, onde ele vai jogar defensivamente pra não perder, porque o time é pequeno, é inferior. Uma passagem muito rápida num time grande, volta, assume o Independente, faz alguma coisinha, ganhou lá uma Supercopa do Uruguai, né, e uma Copa da Liga pelo Colón, que é interessante, mas assim, dentro do campeonato da Argentina e tal, ele tem resultados legais, mas absolutamente medianos. No Estudiantes ele explodiu, ele mostrou algo bem melhor. O Estudiantes foi o time no ano passado, quase eliminou o Flamengo, tá? Ele levou o jogo para os pênaltis. Eu posso falar desse Estudiantes mais claramente, porque foi o que eu vi mais de perto, porque a gente assistiu a Libertadores. Esse Estudiantes jogou 2 vezes contra o Botafogo e jogou contra o Flamengo. Então esse é um time bem armado, chato, bem enfático quando tem a bola, não fica vai na direção do gol. E padrão tático, cara, eu acho isso muito relativo, porque eu puxei aqui os históricos dele de formação de time. Ele tem time no 4-3-3, a maioria dele tem 4-3-3, tá? Mas ele tem ali, às vezes ele tem uma mais no meio de campo, às vezes ele joga com 2 mais recuados e uma mais adiantado, às vezes com um mais... Enfim, depende muito do cenário, já vi ali um 3-5-2 em um jogo ou outro. Mas, cara, depende pra caceta do time que você tem, entendeu? Então, assim, quando você tiver um time do Atlético Mineiro, que é muito superior ao time do Estudiantes em nomes e em possibilidades, ali ele vai poder escolher um tipo de jogo. Agora, você olhar pro cara e falar, pô, ele jogava no 4-4-2 no Colón, de repente ele joga no 4-3-3 no Independente, porra, cara, entendeu? De repente não tinha ponta na porra do Colón, e ele não tinha como jogar no 4-3-3. O que já coloca ele à frente do São Paulo, que quer jogar com 3 zagueiros só tendo 2, né? Já deixa ele numa condição mais esperta, que é do tipo, ó, eu me adapto aos jogadores que eu tenho, coisa que o São Paulo, por exemplo, não sabe fazer. O São Paulo pede pra diretoria e joga na torcida que a diretoria não me deu os jogadores que eu preciso pra ser campeão. Aí ele vai lá e faz uma lista com 10 jogadores de seleção e fala, pô, não me deram isso aqui, mas se desse isso aí, até eu era campeão nesse São Paulo. Então o negócio seria, né, você é o maior recolhedor de multa da história do futebol sul-americano. Mas é um bom nome por vários motivos. E o primeiro motivo deles é a idade. É porque é um cara que você não conhece. E eu sempre falo que é melhor entre apostar num garoto que você não sabe o potencial e num jogador que você sabe que ele vai chegar no máximo a nota 6,5, aposta no garoto, porque de repente o garoto é 8. Você não sabe. Né? Então, entre a certeza da mediocridade e a dúvida de algo extraordinário, vai na dúvida do extraordinário. A certeza da mediocridade não te leva a lugar nenhum. Como esse cara é novo, ninguém sabe quem que ele vai se tornar, o tamanho que ele vai ser, qual é a real capacidade dele, que seja. Então, que se teste o cara e tal. Eu só acho mais um treinador estrangeiro no Brasil que não tem rodagem, nome e bagagem pra chegar aqui e falar, se eu sou mais foda que todo mundo aqui, eu vou ter uma oportunidade. Ele pode ser, mas ele não tem nas costas isso pra apresentar, ele não tem isso no crachá. Mas para ele vai ser dada uma oportunidade. Para outros treinadores do Brasil, as oportunidades são mais difíceis porque fala português e aí a mídia não compra muito, sabe como é que é? Treinador brasileiro não presta, de acordo com a nova teoria definitiva do futebol brasileiro. Mas muito boa sorte ao Domingues e ao Galão nesse novo projeto. Vamos ver o que ele apresenta logo de cara. Vamos dar umas 3 semanas para ele para ver o que ele bota em campo. Na hora que ele tiver umas 3 semanas, conhecer um pouco melhor, a gente vai saber mais ou menos o que ele pensa, onde é que ele acha que joga cada jogador. Se o Scarpa jogar de meia, já ganhou 50 pontos comigo. Mas hoje as questões proporcionais de valores de mercado, valores de salário, valores de investimento é uma covardia.
O ano passado eu fiz um levantamento sobre as premiações de Campeonato Brasileiro. Eu lembro disso. Campeonato Brasileiro e Campeonato Copa do Brasil com relação aos campeonatos principais de Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. É um negócio assim, de dar dó. O campeonato argentino, o título do campeonato argentino é pago na quarta fase. Os times grandes entram na quarta fase da Copa do Brasil ou terceira? Terceira. Aqui no Brasil são terceira. O que um time grande ganha por passar da terceira para a quarta fase da Copa do Brasil é o título do campeonato argentino. É muito pouco. É um negócio assim, assustador. Assustador. Então, esses valores, eu acredito claramente que o Atlético vai ter colocado um dinheiro que assustou na hora. Não só o treinador para ficar mexido com essa situação, como o próprio presidente, o Verón, olhou e falou assim, o quê? Tô te oferecendo isso? Vai e me leva. Sabem que não tem como concorrer, né? Tentar segurar, nem nada. E olha que é o Atlético, né, gente? Não é o time que tá com as finanças Flamengo, perfeitas. tem Palmeiras. Imagina o Flamengo, o Palmeiras, o que pode pegar e bater na porta de um clube. Tá aí, o Estudiantes, o Eduardo Domingues, uma das coisas que mexeu com ele pra ele pegar e falar assim, sabe de uma coisa, Estudiantes, vou largar sua mão. É a quantidade de jogadores principais que começaram a sair. Exato. O Medina é o último. O Medina tá vindo pro Botafogo. O acerto foi feito na semana passada. E isso deixou... 35 por ano, tá, gente? Eu fiz uma conta errada aqui. Tá. 35 milhões por ano dividido por 12, eu não acredito. Tá. Quase 3. Porque aí tá dando quase 3 por ano. Eu não acredito, não. Quase 3 A gente falou de 1.980, não, 3. É que ninguém aqui é bom em matemática. Só o Léo. Mais ou menos, né? Não, mas tem que... Tomei 18 bombas em matemática. E eu tomei 4. Então são quase 3 milhões por mês para ele. Eu, sinceramente, eu não acredito. Mas não acredito mesmo que o Atlético tá pagando um salário nessa Esse valor não paga. Eu também não acredito, Esse valor não paga. Eu acho que os colegas da Argentina estão meio que fazendo uma onda para justificar jogando verde valorizando para tentar justificar a saída, talvez. Esse valor aí sem chance nenhuma, HG. Não creio. Não creio. Mas é uma grande contratação. O Atlético eu gostei. O Atlético fez um movimento muito grande. Tirar um treinador, um dos principais treinadores hoje do continente, um treinador que vem de 5 títulos. Né? No momento é o principal da Argentina. Ele tá reconhecendo o Galhardo. Sim, o Galhardo tem a sua grandeza, tem seu poder, mas em cheiro de título, em cheiro de conquista, em cheiro de montagem de elenco, o que hoje o técnico Eduardo Domingues faz no Estudiantes é de engrandecer. Por quê? Por quê, Elton? Porque ele nos últimos 4 anos, ele tem 5 títulos conquistados. Então, é importante. E não importa. Mas o futebol argentino, o campeonato argentino é fraco. Não importa. É o campeonato que ele tem para disputar. Claro. Temporada passada, ele chegou nas quartas de final contra o Flamengo e quase tirou o Flamengo. Foi por muito pouco. Muito pouco. Foi decisão nos pênaltis. Então... Ô, Wagner, hoje a gente entrou no ar, lá na Band, e um amigo me mandou um print de um comentário do PVC dizendo que não era um estilo que combinava com o Atlético, o estilo do Eduardo Domingues. Por quê? Porque, segundo o PVC, o Eduardo Domingues era um treinador que trabalhava muito em retomada e transição, um jogo mais direto. Não é um cara que fica com a bola, né? Como o Cruzeiro jogava principalmente ano passado. Eu adoro esse tipo de jogo. Você consegue cravar que esse tipo de sistema não funciona no Atlético? Porque eu acho que vai funcionar muito bem. O Hulk joga melhor de frente para a defesa adversária. Jogar de costas não é a dele. O Atlético tem pontas velozes. Tem o Dudu, tem o Coelho. O Coelho. Daqui a pouco tem o Minda. Isso. Depois que ele for lá na casa da Lu lá e desintoxicar, ele vai ficar firme. Verdade. Tem garotos que podem atuar por ali. Não, tem o próprio Bernard. Né? Que não tem a velocidade que não tinha é mais, não é mais. Eu acho que vai funcionar. Eu também acho que vai. Tem demais a funcionar do que um outro treinador, porque quando você propõe a defender e jogar no erro do adversário, você dá a bola para ele, fecha os espaços e você não tem aquela bola para ficar trocando ela o tempo todo e tomar um contra-ataque e você tá desarrumado lá atrás. Então você dá a bola pro seu adversário e joga no erro dele. Você minimizando o seu erro, você já está um passo da vitória.
E o Atlético, historicamente, nunca foi um time de posse de bola. Não adianta, é característica do clube. Você tem que trazer um treinador que tem essa característica. Ponto pro Atlético, já trouxe. Agora os jogadores vão ter que assimilar. A minha preocupação um pouco ele já trabalhou, conhece o futebol brasileiro a fundo, como é trabalhar dentro de um futebol brasileiro. Outra coisa, o tempo que ele terá para apresentar o seu trabalho. E se os jogadores vão assimilar como ele vai montar esse time, se ele vai conseguir fazer aquilo que ele fazia na Argentina. Porque eu tô vendo vocês falar que o campeonato argentino é fraco, ou seja, então se você ganha 2 partidas ali, você tem tempo para estar trabalhando. No Brasil aqui, quarta e domingo... Pressão. É pressão em cima de pressão. Uma temporada começou bem mais cedo do que o de costume. Exatamente. Aí jogadores voltando, às vezes você perde o seu principal jogador por causa de contusão, aí você vai colocar algum outro ali que tá chegando agora que às vezes ainda não se firmou, ou seja... Tem muitos aspectos, por mais que ele seja muito bom, que ele ainda vai ter que ser colocado à prova aqui no Brasil. Olha só, o Wagner falou a respeito de uma situação pode aumentar a pressão, você perde um jogador principal, foi o que o Milito sofreu. O Milito sofreu por essas questões. O time desmanchou. O time foi desmanchando por causa de lesão, por causa de convocação. Aí teve um período que o Atlético ficou sem ver. Hoje, né? 6 jogadores no banco. Teve um jogo que o Atlético perdeu pro Vitória no Barradão, que foi uma coisa impressionante. Vitória é o Atlético Goianiense, hein, Teve o do Atlético Goianiense aqui na Arena MRV. O jogo fica 1-1. O Atlético tinha pouquíssimos jogadores no banco de reservas. Você lembrou do jogo contra o Flamengo? O jogo contra o Bragantino, o jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo era Rômulo, Paulo Vitor, volante, Cadu. Então, assim, utilizou meninos da base para pegar e fazer um jogo contra o Flamengo. Então, é exatamente isso. E isso foi minando o Milito. O Milito, para muitos torcedores do Atlético, é pessoa não grata. Nossa, olhando de fora, eu acho que ele fez um ótimo trabalho. Mais recentes, o melhor trabalho. Um ótimo trabalho. Ele chegou em final de Copa do Brasil, tirou São Paulo, chega em final de Libertadores, tirando o Fluminense, tirando o River Plate. De Felipão pra cá foi o melhor trabalho. Eu achei. Embora o Felipão tenha ficado em terceiro no Campeonato Brasileiro. Então o torcedor tem que ter paciência e o treinador tem que ter a convicção e o respeito e o entendimento da diretoria. Para não fazer a pressão no momento errado. Deixa o cara trabalhar, entende, dê tempo para ele, porque as coisas vão se encaixando.